Da Saúde. Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. Terça da Saúde dessa semana já está no ar aqui pela Clube FM e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre a cirurgia de catarata. Recebendo aqui com muito prazer nos estúdios da Clube a médica oftalmologista, né, doutora Alícia Buffoni Roque Ribeiro. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega, a Natália. Oi, Natália, bom dia. Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube, bom dia, doutora Alícia, é um prazer recebê-la aqui conosco mais uma vez, né, a segunda vez. Isso. Bom dia para todos, é um prazer estar aqui novamente, muito obrigada pelo convite. Opa, o prazer é todo nosso pra gente falar desse tema aí que acomete mas muita gente, né, Natália? Exatamente, é o que a gente tava comentando aqui, de repente dá um boom no assunto, quando vê dá aquela amortizada. E some, né? Some da mídia, aí quando vê volta novamente, né? Mas ainda acho que alguma dúvida, né, como se diz, persistente ainda na mente das pessoas, até mesmo para se identificar quando ou não tem-se a catarata. Sim. Por isso hoje nós trouxemos aqui a doutora Alícia para explicar para nós primeiro, né, sobre o conceito do que é a catarata. Ah, sim, vamos falar sobre o que é a catarata. Nós nascemos com uma lente natural dentro dos olhos e essa lente, ela é transparente, né? Ela é avascular, ela é transparente e a luz passa por ela e as imagens e a gente enxerga através dessa lente. Conforme nós vamos envelhecendo, essa lente vai ficando opaca, como se fosse um vidro jateado, e a visão começa a diminuir. E aí ela recebe o nome de catarata. E aí, para a gente voltar a enxergar melhor, a gente precisa fazer a cirurgia da catarata. Infelizmente, ainda não existe colírio que resolva, ou um remédio que você toma. Tem que ser a cirurgia mesmo. E aí a gente consegue reverter essa condição, que é hoje em dia a principal causa de cegueira reversível, né? Olha. Então a gente, graças a Deus na nossa região, isso é muito raro, mas existem regiões que não têm acesso à saúde, né? Que as pessoas realmente ficam cegas pela catarata e é uma coisa reversível. Olha só. É bem legal, né? É assim, as pessoas quando elas se têm catarata, quando a gente tá olhando no olho, tem algumas pessoas que é bem perceptível, né? De ver, parece que meio branco, meio acinzentado o olho, não é isso, fica doutora? Assim, viu? Quando a paciente tem uma catarata, que a gente chama catarata total, fica esbranquiçado. E aí você olha pra pessoa, você consegue ver sim, quando a pessoa é uma pessoa que é mais reparadora, né, que consegue ver detalhes, dá pra você observar que mudou a cor dos olhos. Da mesma forma que você está vendo ela de uma forma diferente, ela também não consegue ver o mundo, né? Então ela não consegue ter essa imagem do mundo como é agora. Então, o principal sintoma para a pessoa observar que ela está tendo algum indício, né, de alguma questão da catarata é a visão. Ela começa a sentir aquela visão distorcida, como que é? Isso, a visão começa a ficar embaçada. Existem vários tipos de catarata, mas o principal sintoma que ela causa é a visão embaçada, a baixa de visão, a visão diminui. Outro sintoma muito frequente é a dificuldade de olhar na luz, às vezes uma fotofobia, dependendo da luminosidade do dia, no final do dia ou no começo do dia. Tem paciente que, inclusive, fica com a visão dupla, fala, nossa, de repente minha visão agora está dupla. É a catarata, pode ser a catarata, é um dos sintomas também relacionado à catarata. Tem pessoas que têm aquele certo receio, porque fala de olho, parece que tem uma certa sensibilidade extra num processo cirúrgico, né? Então explique para nós um pouquinho como que funciona esse processo, se é uma anestesia local, se é uma anestesia geral. Tem muitas pessoas que têm a famosa fobia, né? Que tem a dificuldade de estar passando pelo processo. Como que funciona, doutora? É uma cirurgia muito tranquila, né? Hoje em dia, toda cirurgia a gente tem que se cercar de todos os cuidados para ficar por conta da segurança. Hoje em dia, graças à tecnologia, é uma cirurgia muito
tranquila, mais tecnológica, que a gente precisa envolver todo o cuidado pré-operatório, ver se o paciente tem a parte cardiológica, está tudo certo, a parte clínica, né? Não é considerado, na maioria dos casos, uma cirurgia de urgência. Então, o paciente tem que estar bem para a gente partir para a cirurgia. É uma cirurgia indolor, é realizada com anestesia local. E também anestesia local, colírio, mas tudo isso é muito particular de cada paciente, né? A gente, na hora que vai fazer a avaliação do paciente, a gente tem que avaliar as necessidades do paciente. Se a pessoa é tão ansiosa e tem tanta aflição com o olho, né, que ela não suporta pensar em uma cirurgia do olho, por que não a gente fazer uma sedação, deixar esse paciente mais calmo, para aquele momento passar de uma forma mais tranquila possível e não se transformar num trauma. E sim no momento que ela vai lembrar com muito carinho, porque de repente a visão estava ruim e a partir daquele momento ela voltou a enxergar o mundo com todas as cores, né? Então a gente não quer nada traumático, a gente quer que, pelo contrário, que a pessoa volte a enxergar muito bem, né? E fique tudo bem. E essa questão da pessoa voltar a enxergar, ela é rápida ou tem um tempo determinado, assim, é questão de organismo mesmo? Depende muito da pessoa, da cicatrização da pessoa e do tipo de catarata que a pessoa apresenta, né? Então, se ela tem uma catarata muito avançada, muito grande, é claro que a cirurgia vai ser uma cirurgia mais demorada e a cicatrização vai ser um pouquinho mais demorada. E se a pessoa, por exemplo, tem uma diabetes, que a cicatrização dificulta um pouco, ou alguma outra condição clínica que também demore com a sua cicatrização, demora um pouquinho mais. Mas hoje em dia, se a pessoa escolhe o momento certo da cirurgia, realiza a cirurgia na hora certa, das condições certinhas, faz todo o processo antes da cirurgia, durante a cirurgia e o pós-operatório certinho, ela volta a enxergar muito rápido, né? Inclusive, tem paciente que termina a cirurgia e fala, nossa, já está muito melhor. Mas isso não é a regra. A gente tem que parar e pensar que é uma cirurgia, né? Então, em geral, na maioria, vamos colocar uma média, durante a primeira semana a pessoa já está enxergando bem melhor. Doutora Alice, você tem até uma pergunta aqui, Natália, também de ouvinte, da Ana Paula. Ela pergunta o seguinte: doutora, é possível ter catarata em apenas um dos olhos? É possível, sim. É uma condição que a gente tem que avaliar os dois e às vezes a pessoa desenvolve em um olho, faz o tratamento, fica bem, faz uma cirurgia e depois de anos que vai desenvolver no outro ou não vai desenvolver. Né? Então a gente tem que acompanhar. Olha é uma só. Condição única da pessoa. E como não existe o colírio, né, para reverter a questão da catarata, a cirurgia é o único procedimento. A cirurgia é o único procedimento. Então, a pessoa foi diagnosticada com catarata, ela tem que passar por esse processo cirúrgico. Tem que passar para ela melhorar a visão, tem que passar pelo processo cirúrgico. E infelizmente ainda se estuda muito, né, formas de evitar a cirurgia, formas de fazer não precisar da cirurgia, mas ainda isso é o que acontece. Pensando em formas de se evitar a cirurgia, a gente pensa sempre na utilização de óculos de sol. Então a gente sabe que os óculos aceleram a radiação UVA e UVB acelera o processo de formação da catarata. A gente sabe que existem algumas doenças, por exemplo, o diabetes, que faz essa catarata aumentar, ou algumas medicações, por exemplo, o corticoide, que pode sim fazer essa catarata surgir mais precocemente. Mas, uma vez desenvolvida, a gente precisa da cirurgia para fazer a correção e melhorar a visão. Olha só, a doutora já até respondeu a pergunta da Lúcia, que ela tinha perguntado aqui se tinha como prevenir ou alguma dica para prevenir aí a própria catarata. Lúcia, obrigado pela participação, já está respondida aí a sua pergunta também. Obrigada, Lúcia. E, doutora, eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de saber como que funciona esse processo cirúrgico. A gente ouve falar muito em relação à lente, né? Que tem a lente que coloca no olho, tem algumas pessoas que se adaptam muito bem, outras talvez não se adaptam, ocorre aquela questão dela sair do lugar, isso confere? Tá, vamos falar sobre a cirurgia. Então, hoje em dia, a gente consegue oferecer uma cirurgia muito personalizada. A gente tem que fazer uma consulta
pré-operatória, visando a entender quais são as expectativas do paciente em relação a essa cirurgia, não só em relação a curar a doença, como também em relação à retirada do grau. Hoje a gente consegue fazer, a gente brinca que é um combo, 2 em 1, né? Então, se o paciente tem a catarata e ele usou óculos a vida toda e ele fala assim, tem a possibilidade de retirar esse óculos? A gente pode fazer uma consulta personalizada ali, avaliar as possibilidades para retirar esse óculos. Mas como? Através justamente da lente, né? O que é essa lente? É uma lente artificial que a gente vai colocar dentro do olho. A gente vai tirar uma lente natural e vai colocar uma lente artificial. Ela é transparente, super pequenininha, não incomoda, então o paciente não vai sentir coçar, arranhar, nada disso. Mas ele vai sentir, na maioria das vezes, na maioria das vezes não, todas as vezes é uma lente artificial, né? Então não é aquela lente que nasceu. Então na visão não vai ser aquela visão de quando ele tinha 20 anos, mas vai melhorar muito do que era com a doença. E aí, a gente, nessa hora, na hora que a gente vai escolher esse material para a gente fazer a cirurgia, a gente vai ver quais são as expectativas dele. Ele é um paciente que vai ficar muito bem se a gente só tirar a doença catarata e pronto. É isso que a gente vai escolher. Agora, é um paciente que, nossa, eu tenho muita vontade, usei a vida toda um óculos grosso, quero tirar o óculos para longe, quero tirar o óculos para perto. A gente faz essa avaliação e vamos seguir em frente. Alguns pacientes, às vezes, sentem alguns brilhos de luz diferente, mas é justamente por isso, porque não é uma lente natural, é uma lente artificial. A tecnologia de hoje está super avançada, ela imita muito a visão natural, é isso que a gente quer, né? A gente está tentando chegar lá na visão natural, mas a gente não consegue ainda, né? O que Deus fez é perfeito, né? Sim. A gente está chegando, mas a nossa intenção é justamente essa, fazer enxergar da melhor forma possível. A lente não sai fora do lugar se a gente coçar os olhos, né? Então, todo mundo fica preocupado, vai coçar os olhos, vai sair fora do lugar? Não é assim. Depois que o pessoal passa por um processo de pós-operatório bem certinho, essa lente só vai sair fora do lugar se acontecer realmente um acidente muito grave, né? Então, uma batida forte na cabeça, um acidente de carro. Caso contrário, ela fica ali no lugar certinho. Nossa, muito interessante, né, Henrique? Interessante demais. E muitas pessoas têm a pressão arterial elevada, né? E uma das questões pessoas que têm hipertensão pode estar realizando o processo cirúrgico no olho. Tem alguma restrição de algum tipo de patologia que a pessoa venha a ter que não pode estar passando pelo processo cirúrgico, doutora? Na maioria dos casos é uma cirurgia eletiva, então a gente prepara o paciente para essa cirurgia, né? Se ela tem uma hipertensão descontrolada, a gente vai pedir para passar pelo cardiologista para controlar essa pressão, para a gente chegar na hora da cirurgia não ter nenhum problema em relação a isso. Porque realmente, se a pressão do olho a pressão arterial está elevada, a gente não consegue ter tanto controle durante a cirurgia. Então, a gente prefere evitar naquele momento, a pessoa controla e depois a gente faz uma cirurgia de uma forma muito tranquila. Pelo que a gente pôde observar, é algo bem rápido, né, doutora? Sim, uma cirurgia muito tranquila, né? Tranquila, muito segura hoje, com tantas tecnologias que a gente vem avançando aí. Acredito que daqui a um dia a gente já chega nos top dos tops já, né? As pessoas podem ter uma qualidade de vida muito melhor. É uma cirurgia muito rápida mesmo, alguns segundos, né? Alguns minutos de cirurgia. Mas graças à tecnologia, né? Tecnologia que permite a gente fazer dessa forma. E essa questão da catarata é acometida somente em pessoas mais velhas ou pode acontecer em pessoas mais novas também? Pode acometer pessoas de todas as idades, inclusive recém-nascido, né? Então, uma das principais preocupações dos recém-nascidos é justamente a gente, quando nascer, fazer o testinho do olhinho. Por quê? A gente quer diagnosticar doenças precocemente que levam à cegueira. Uma delas é a catarata congênita. Então, existe sim recém-nascido que acabou de nascer e que vai passar por uma cirurgia de catarata. E quanto antes a gente faz isso, melhora para a criança, para ela conseguir desenvolver a visão. Existem jovens que têm cataratas secundárias da doença, então não é uma doença exclusiva de idoso, mas ela é mais comum após os 60 anos.
Ô, doutora, tem até uma pergunta aqui da Silvia, que ela diz o seguinte: se ela já operou da catarata, se pode acontecer de ter novamente. Isso acontece ou não? Não, a catarata não volta. Depois que você fez a cirurgia, nunca mais você vai ter a catarata naquele olho que operou. O que pode acontecer é que criar-se uma opacidade de cápsula posterior atrás da lente e novamente a visão embaçar. E aí, quando isso acontece, a gente faz um procedimento que se chama capsuloptomia posterior, que na verdade a gente fala para o paciente que é uma limpeza dessa lente atrás da lente para voltar a ficar transparente. E essa limpeza também, depois que a gente realiza, é uma vez na vida que a pessoa fez a limpeza, dá tudo certo, nunca mais vai ter complicações oculares relacionadas, nem a catarata, nem a lente. Tem até uma pergunta aqui da Neuza, eu não entendi muito bem a pergunta, porque ela diz o seguinte: a retina solta se fazer de novo a cirurgia? Mas a cirurgia da catarata é uma vez só, né? Eu fiquei nessa dúvida aqui da pergunta dela. Mas eu acho que não tem esse perigo também, né, doutora? Quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente não mexe na retina, né? Então a retina fica lá paradinha. Mas uma dos itens de segurança para se fazer a cirurgia de catarata é realmente fazer a avaliação correta da retina. Tem alguns pacientes que têm algumas doenças que predispõem ao descolamento da retina. Então, toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia de catarata, a gente tem que fazer a avaliação da retina, fazer o tratamento da retina antes da cirurgia da catarata. Porque o olho, para enxergar, ele precisa estar com todas as suas partes funcionando. Tá certo, acho que fica esclarecida então a dúvida da Neuza também. E as nossas também, né? Com certeza, esclareceu muitas dúvidas nessa manhã. Sim, doutora, muito obrigada hoje pela sua participação aqui. Tenho certeza que ficou muito esclarecido para muitos ouvintes. E entender que o melhor caminho é procurar o profissional quando já começa a sentir alguma dificuldade ali no modo de enxergar, porque a questão às vezes pode ser algo mais sério, né? Então, quanto mais precoce a gente precaver qualquer coisa, é o melhor remédio. Isso mesmo, é isso mesmo. Tá ok, doutora. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, esclarecendo um pouco aí sobre a cirurgia da catarata, respondendo as dúvidas aí dos nossos ouvintes também. Muito obrigado pela participação. Esperamos recebê-la mais vezes aí para falar sobre esse importante sentido da nossa vida, que é a visão, né? É tudo, né? É tudo. Com certeza. Eu que agradeço, espero ter esclarecido as dúvidas. Com toda certeza. Henrique, antes da gente finalizar, eu queria mandar um abraço para um tio muito querido meu, Nivaldo Saborito, que tá nos ouvindo toda terça-feira, viu? Olha que coisa boa, seu Nivaldo. Um abraço pro senhor, muito obrigado pela companhia, pela audiência, viu? Um abraço, tio, um beijão. É isso aí, meu amigo. Valeu, muito obrigado, Natália. Obrigado, doutora Alicia, pela participação na manhã de hoje. E o Terça da Saúde volta na próxima semana, às 10h30 da manhã. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.